etc. Eu abri um grupo, até para todas as pessoas entrarem, mesmo aqueles que não gostam de mim e tal, para conversarem, para observarem, né? Porque algumas pessoas entendem que eu estou falando sobre satanismo. Pegam minha imagem e colocam com Allan Kardec, fazem um monte de mistura bem... São pessoas descerebradas, mas fazer o quê? Que não tem nada a ver, só para corromper. Mas se fizeram isso com Yeshua, com Jesus, como eu sempre digo, como não vão fazer com a gente que é muito menor, né? Muito... Nem comparação com Jesus. Um dia uma pessoa falou assim, algo da sombra de Pedro. Ela falou assim, sua mensagem é com uma sombra de Pedro curando, alguma coisa assim. Eu dei um coraçãozinho, aí falaram que eu estava me comparando ao apóstolo Pedro. Eu fico triste, cara, porque não tem nada a ver, mas... O que fortalece a gente é ver os comentários que, graças a Deus, muitos ateus se converteram, muitas pessoas dão testemunho. Cara, aí sim, fico triste. Perdão aqui, pessoal. Deus sabe. Porque são 8 anos, o pessoal xingando, mas... Bom. Importante que, como eu disse, Deus ele sabe do nosso coração. Perdoa aqui, pessoal. Orem sempre pela minha vida e pelo canal, que muito vale a intercessão do justo. E eu tenho meus erros. Às vezes a gente quer responder, mas depois eu fui entendendo, eu compreendi que o trabalho de Deus é que a gente faça exatamente como Jesus. Em alguns momentos Jesus ele respondia, em outros momentos ele realmente deixava, né? E é assim, Deus ele conhece o coração, ele sonda o coração de cada um. Então, o pessoal fala sobre livros. Ocorre que livros, eles requerem um investimento, pessoal. E às vezes, eu não sei se conseguem ter o retorno. Porque tudo que eu coloquei até hoje aqui para vocês, nunca teve o objetivo de ficar tendo retorno financeiro. Apesar de eu ter entendido que a energia, ela precisa ter troca, né? Se eu dou algo, precisa voltar. Tem muitos irmãos que eles oram pela minha vida. Tem irmãos que às vezes sim, eles fazem oferta, mandam mensagem, mandam às vezes um presente, né? Essa camisa aqui é de um irmãozinho que ele mandou, tá? Correm, né? Sacerdote. Tem um chin aqui. É um irmãozinho que mandou. É carinho das pessoas. E isso que vale mais. Dói bastante. Eu fico pensando assim, como o pai, ele também sente. Já pensaram isso, pessoal? Quantas pessoas falam mal do Eterno, falam mal de Deus, xingam ao Eterno? Eu mesmo, né? Como eu já contei meu testemunho, eu pensava que Deus era injusto. Inclusive eu vim de uma família que ensinava calvinismo, que em uma parte eles entraram na igreja tradicional e é ensinado isso, né? E eu olhava e falei assim, não, Deus não existe. Só que, ao mesmo tempo, quando pensava, eu falei assim, mas tudo está programado, né? E eu entendia Satanás como um revolucionário, que ele que quis se livrar de Deus, que seria mal, né? Eu me lembro quando eu tinha amigos que ouviam heavy metal e eu falava mal, né? Falava assim, Deus, ele é mal. Eu sempre, como eu já comentei com vocês, eu dava o exemplo da massa. Eu falava assim, se o mal ele é uma pedrinha, né? É algo, ele não pode ter surgido a não ser da fonte, que está dentro da massa. Eu falava, é Deus o mal, né? Sendo que, na verdade, é uma questão é muito profunda. E eu não me esqueço quando eu estava muito triste, cheguei em casa, estava sozinho, né, em outro país, e eu olhei e orei, né? Me ajoelhei e falei assim,
se o Senhor existe, me responda porque existe o mal, o que é o mal. E eu pedi, eu falei assim, me mostre, nesta noite, fale comigo de alguma maneira. Pode ser um sonho. Se o Senhor existe, me fala comigo. E Deus falou comigo. E ele me mostrou, por isso que tem gente que xinga sobre o livre-arbítrio, mas ele mostrou claramente, né? Os irmãos, alguns conhecem esse sonho, eu já contei. E era um corredor, e havia uma porta no fim. E eu abri essa porta e eu só podia caminhar para frente, não ia para trás. E havia o firmamento, o espaço, estrelas e espaço profundo para baixo, para cima, assim. E eu meio que nesse vazio, assim, de pé, e a porta aberta. E um calçado, né, com chinelos, sandálias, flutuando ali, azuis, lindas, assim. E aí eu dei um passo para trás, a porta fecha, ela abre de novo. E aí tinha 2 calçados, né? Pretos, negros, brilhantes, mas eles eram negros, só que tinham um brilho. E eu sei que eles simbolizavam o mal. E os azuis. E o Eterno falou ali, de uma maneira, dentro do meu ser, uma voz, dizendo, você entende que eu não quero seres robôs? E que eu te proponho a escolha do bem e o mal. Eu quero aqueles que me amam genuinamente. É por isso que eu permiti, porque eu quero aqueles que me amam de verdade. E mais coisas aqui, para eu colocar assim, coisas muito rápidas, em segundos, ele fala dentro do teu interior. E eu entendi assim, na mesma hora eu acordei. Eu acordei assim e pedi perdão ao Pai, me arrependi. Ali foi o início da minha conversão. Né? Eu entendi, falei. E pedi perdão por dizer que Deus era injusto. Mais tarde, assim, Deus, quando ele conversa com a gente ora, né? Eu entendi que na queda, porque as pessoas falam, cara, é loucura você dizer isso sobre a persistência, mas ele mostra para nós muitas coisas. E eu entendi que lá o que faltou para que fizesse parte do grupo de seres malignos foi pouco, mas eu sempre entendi que ele era justo e que eu apenas aderi o lado do erro porque eu quis. Mas eu nunca duvidei da justiça dele lá. É interessante. Quando a gente vem para este mundo, a gente vem com dificuldades, tipo como se fossem contrárias. Né? Você vê que os ateus, muitos estudam astronomia, estudam a origem das coisas e tal, porque eles trabalhavam com essa questão espiritual, no mundo espiritual. A origem das coisas, com o firmamento, com a criação. Só que aí eles chegam aqui neste mundo, chega ao contrário. Chega com a dúvida disso e ficam negando a Deus através do próprio estudo de astronomia, das coisas. É sempre ao contrário. Quando eu entendi que é sempre ao revés. A tua dificuldade que você tem hoje, ela está conectada com aquilo que ele quer trabalhar em você, mas muitas vezes é algo meio que ao revés, né? E é isso, pessoal.